falar de um assunto legal, né? As crianças já não aguentam mais ficar em casa, né? Estão loucas para voltar às aulas, isso é verdade para a maioria delas, né? E aulas presenciais, o que é melhor ainda, né? Então aqui vamos falar sobre a volta às aulas hoje nas escolas municipais. Vou falar com a Claudionice Belintani, né? É diretora do Departamento de Educação aqui do nosso município. Claudionice, as aulas efetivamente ainda não voltaram, né? Mas os professores já estão se preparando para essa volta, né? Exato. Bom dia a todos, todos que assistem à TV. Nesse momento, os professores retornando, têm uns dias de planejamento, né, e se preparando para recepcionar todos os alunos que retornam para a rede municipal de ensino. A educação infantil deve retornar no dia 6 e o ensino fundamental, EJA, ensino médio, deve retornar no dia 8. E nós temos esses dias de formação e planejamento, né, para que a escola esteja organizada. É claro que a escola não só recepciona as crianças. Primeiro, a equipe de coordenadores e direção recepciona os professores, né? Eles são acolhidos na escola e eles se preparam para esse novo ano letivo. E depois eles vão planejar e pensar o retorno das crianças. Claudionice, os professores, claro, são todos, a maioria deles, né? Todos experientes, né? Com longos anos de carreira, mas sempre a cada ano há um planejamento diferente, né? Porque as coisas mudam, né? A vida está em constante mutação, né? Sim, são assuntos novos, né? Situações novas que surgem. Então, eles sempre procuram abordar alguns assuntos importantes para tratar com as famílias no momento em que elas levam os filhos para a escola, falar dos novos ambientes, de como ele pensou esse ano letivo, das propostas. Então, as coisas mudam muito, né? E é nesse momento que o professor está se preparando para isso. Claudionice, quantas escolas municipais temos no município? Embora tenha aquelas que são as mais famosas, vamos dizer, mais conhecidas, né? Mas há várias, né? Nós temos 22 escolas de educação Não infantil. parece, né? Isso, 22. E nós temos 6 escolas de ensino fundamental. Uma com atendimento à educação de jovens e adultos e uma que também atende ensino médio, que é o Adelino Bordignon. E as creches são incluídas nesse hall de escolas municipais? Sim, e principalmente a educação infantil é que requer mais cuidado no planejamento, porque a recepção, a adaptação da criança pequena, ela é feita com muito critério e muito cuidado, né? Muitas crianças, elas estão saindo do espaço familiar pela primeira vez. É a primeira vez que elas vão frequentar uma escola, a primeira vez que elas vão dividir um espaço coletivo. Então, há muito choro no início, período de adaptação, que é um período às vezes mais curto, às vezes precisa da presença por alguns momentos da mãe. Então, é todo planejado e feito com cuidado, né? Completamente compreensível, inclusive, né? Sim, sim, porque elas levam um tempinho para se adaptar, né? Elas choram porque não conhecem aquelas crianças que estão ali naquele espaço. Então, as que ingressam pela primeira vez, elas têm um pouquinho mais de dificuldade e o profissional, ele precisa estar preparado para isso, né? Para conviver durante esse tempo com esse choro, né, com essa dificuldade, com às vezes muito pedido de colo, né, de carinho, de afeto, então eles precisam muito disso. Os que já frequentam, eles têm um pouco mais de autonomia, então eles já sabem, a família já conversou, então eles retornam mais tranquilamente. Mas a educação infantil é um momento, né, e é um espaço que requer muito cuidado e muito investimento nessas formações e nesses momentos em que o profissional tem que trabalhar com a criança pequena, né? A importância, né, dessa fase na vida dessas crianças, né, que nessa idade elas estão sendo, né, lapidadas para serem adultos, né? Serão adultos tanto mais, né,
civilizados, quanto melhor foi a educação agora básica, né? Sim, é um momento muito delicado da vida delas, porque se você não cuidar, né, ela fica com aquela impressão de que o espaço é ruim, que é ruim ir para a escola, que é ruim dividir espaço coletivo, né? Então, precisa desse acolhimento, precisa de muito cuidado para depois ela prosseguir a vida escolar com tranquilidade, com autonomia, gostando daquele espaço, né? Dividindo tranquilamente com os colegas todos os equipamentos que existem na escola. Agora, a educação ideal, né, Cleodenice, é aquela, né, que o aluno sente vontade, né, de que as férias terminem para ele voltar às aulas, né? Exato. Acho que essa expectativa é dos professores, mas eu quero crer que também é de uma grande parte dos estudantes, né? Olha, eu também acredito nisso. Eu vejo muito as crianças, e até os adolescentes, os jovens, eles querem voltar para a escola, né? No final do ano letivo, a gente vê assim, todo mundo já um pouco cansado, né? Deseja férias, mas depois de um tempo em casa, todo mundo quer retornar. E eles estão muito esperançosos, com muitas expectativas para retornar à escola, né? Cleodenice, né, voltando desse período de pandemia, com as aulas presenciais, né? Como é que está o planejamento de recuperação de alguns alunos que não conseguiram alcançar no mesmo ritmo por conta de uma internet um pouco mais lenta ou até da inexistência de internet naquele período em que houve as aulas remotas? Desde quando nós voltamos presencialmente, nós fizemos toda a adequação do currículo para que nós pudéssemos retomar conteúdos. Então, nós fizemos isso desde o retorno e continuamos fazendo, né? Para que os alunos que estavam nessa trajetória e perderam todo aquele período, que eles tivessem oportunidade de rever conteúdos que ficaram para trás. Então, nós tivemos esse cuidado e continuamos fazendo isso, né? Agora, os que vão ingressar, eles já ingressam com o currículo normal. Os que têm continuidade, nós continuamos dando atenção para eles, não? Sem dúvida. Cleodenice, alguns espaços que estão sendo reformados, como é que vai ser o remanejamento, né, desses estudantes nesses estabelecimentos que estão passando por reforma? Então, nós temos algumas unidades de educação infantil passando por reforma e uma unidade de ensino fundamental, que é o Manzini, que está passando por reforma e ampliação, porque é uma unidade que nós temos uma procura muito grande, nós tínhamos um espaço e pudemos ampliar 2 salas de aula no Manzini, nós estamos ampliando e também ampliando banheiros. Ela está em reforma, mas há possibilidade de atendimento, porque as salas de aula que existem, elas estão disponíveis para utilizar. O que vai acontecer nessa escola é que os educadores vão conversar com as famílias para que tenham paciência, entendam que a escola está nesse momento em reforma, então, às vezes, alguns espaços externos não dá para utilizar porque está sendo usado pela empresa para ampliação. Então, ajustes assim, não há mudança. No caso da educação infantil, nós temos que retirar as crianças do espaço, porque a creche João Nones, por exemplo, ela está toda em reforma, né? Telhado, piso, toda reformada. Então, nós vamos deslocar os muito pequenos, né, que precisam ainda ser levados pelos pais, eles vão ser atendidos ali no Caju, que tem um espaço que era utilizado pela inclusão digital. Nós fizemos adaptação e vamos atender os menores lá, e os outros vão ser atendidos na creche da Vila Santa Cruz. A Vila Pereira, a creche vai passar por reforma, mas há possibilidade de continuar o atendimento lá, porque são 2 unidades, então enquanto faz o acerto na creche, a EMEI está funcionando, pode receber todos ali, e depois, quando for a reforma na creche, na EMEI, trazemos todos para o outro bloco. O Turvo vai passar por uma reforma completa também, e nós já adequamos. Os maiores vão para 2 salas no Helena Borsetti, então vai ser possível o atendimento lá. A doutora, inclusive, vai ser ampliada, né? Ampliada, né? Nós temos a ampliação do berçário
e a ampliação de banheiros, área de banho, troca de piso, telhado, é uma reforma total. Bom, Claudenice, então, recapitulando para a gente finalizar a nossa conversa aqui, serão 2 dias de volta às aulas, na segunda e depois no dia 8, é isso? Isso, 6, educação infantil, e 8 para o ensino fundamental. O que nós orientamos os pais? Para que eles atendam as orientações dos diretores e coordenadores, principalmente das unidades que têm ajustes por conta das reformas, então que eles fiquem atentos a essas orientações, né? Para que possa atender adequadamente as crianças. E também compareçam, né, no primeiro dia para acompanhar o seu filho, para ouvir todas as informações da equipe escolar. Tá, então, Adalberto, Daércio, algum questionamento para Claudenice sobre esse assunto que viemos abordar com ela aqui? Não que tenho é a volta nenhuma... às aulas nas escolas municipais de Matão. Sim, acho que não tem nenhuma dúvida, não. Não, bem esclarecido. Alguém deixou alguma dúvida aí? Não, também, né? Não, Daércio. Acho que ela passou bem aí a ideia aí de cada fase aí também de volta, né? Que se dá a partir de segunda-feira, vamos lembrar, né? Claudenice, eu faria aqui uma pergunta. As aulas voltam agora, mas não vai demorar muito para que a gente tenha algum intervalo aí de carnaval. E no carnaval, como vai ser? Volta na quarta, para em que dia? Volta em que dia e período? Nós temos, na quarta-feira, eles retornam após o meio-dia, né? Na quarta de cinzas. Então, eles segunda, terça e na quarta, após o meio-dia, retornam. No caso da escola, não. Ela só retorna na quinta-feira mesmo, a aula normal. Os funcionários retornam para o trabalho, mas atendimento aos alunos só na quinta-feira mesmo. Na sexta, a sexta que antecede ao carnaval é expediente normal. Isso. Tá, acho que ficou claro. Sim. Na quarta, após o meio-dia, expediente para os professores. A parte docente, quer dizer, professores e tal. Mas os alunos voltam na quinta. Depois, portanto, a quarta é dia 21. Então voltam, nesse caso, no dia 22, que é quinta-feira, os alunos. Já fica aí lembrado para os pais. Pois não. Chegou uma pergunta através aqui do nosso telefone com a nossa recepcionista a respeito da turma do primeiro ano. Nessa fase de adaptação, qual será o horário de recreio? Se eles vão sair antes que as outras turmas, se vão sair depois? Se tem alguma coisa determinada pelas escolas municipais? Sim. No caso da educação infantil, há todo um planejamento. Então, depende muito da turma. Berçário, como eles são menores, há alguns combinados. E também há a liberação de acordo com a adaptação da criança. Então, a criança que já está adaptada vai sendo liberada para frequentar mais tempo no berçário, por exemplo. No caso do ensino fundamental, a adaptação ocorre no primeiro ano, que são as crianças que estão ingressando pela primeira vez no ensino fundamental. Então, elas estão saindo de uma unidade de educação infantil e elas vão para uma unidade maior, onde já tem crianças que já estão adaptadas a esse ambiente, então é novo para ela. Então, o primeiro ano, ele tem 2 dias de adaptação, então eles voltam dia 8, e até o dia 10 ela tem uma adaptação. Eles saem na hora do intervalo, né, e passam por esse período de adaptação, que é um período curto. Os demais não há necessidade de adaptação, já estão tranquilos na escola, então o horário é normal. Perfeito, tá? Ô, Dércio. Alguma outra dúvida? Chegou mais uma questão aqui no nosso WhatsApp, o Marcos Laudelino, ele perguntou se por um acaso a van chegar antes do horário, a escola vai abrir mais cedo para recepcionar esses alunos? Não, nós sempre orientamos os alunos que utilizam o transporte que se organizem para que eles cheguem no horário, né? Que tenha funcionário já na escola. Então, todos esses ajustes com alunos que utilizam a van, nós pedimos que os pais estejam lá no primeiro dia e que façam esses acertos com a equipe da escola, tá? Dizendo qual é o horário, combinando com a equipe, para que a escola também se organize e possa recepcionar esses alunos. Tá? Porque nós precisamos ter funcionário na escola naquele horário para ficar com a criança. Então, é importante
que os pais que utilizam a van e que os filhos vão para a escola utilizando esse transporte, que eles estejam no primeiro dia lá na escola para passar essas informações e fazer os combinados com a equipe da escola. A relação, vamos dizer assim, de compromisso do transporte do aluno se dá entre os pais ou os alunos e a empresa de transporte. A escola não tem, nem poderia ter, mesmo que quisesse, esta atribuição de estabelecer as regras com uma empresa que transporte e é uma empresa privada. Quer dizer, a relação é da empresa com o grupo de pais de alunos, ou então com os alunos, enfim, dependendo da idade deles. É aí que tem que se dar essa organização de horários, né? Então, Marcos, acho que vocês, os pais aí dos filhos transportados, poderiam acertar qualquer coisa que não esteja funcionando bem de horários e tudo, na relação direta entre vocês, que são os tomadores desse serviço, e a empresa que procede a isso. Acho que a escola não é uma questão nem de atribuição, ter ou não ter atribuição, é não ter, digamos aqui, não ter ascendência, não ter relação legal aí, vamos dizer assim, né, entre uma empresa de transporte particular e uma escola que é pública. Ela não tem nada que regule, mesmo que ela desejasse, ela estaria sendo uma intrometida, vamos dizer assim, naquilo que não lhe diz respeito. A relação é essa, é a empresa que transporta e os pais e alunos. O ajuste, se tiver que ser feito, teria que ser feito entre essas partes, não é isso? Pais, tomadores de serviço e empresa de transporte. É isso, né, Claudinice? Exato. Mas nós não tivemos assim nenhum problema com as crianças que utilizam o transporte durante esse tempo. Sempre foi muito tranquilo. As escolas assim que mais utilizam o transporte, que aparecem bastante no nosso controle, de educação infantil, no caso, Verônica Dropelo, aqui no centro, nós temos o Adelino Bordignon, Manzini, são escolas assim que têm um fluxo maior de transporte, mas sempre foi muito tranquilo, sempre foi possível essa organização. E também o pessoal do transporte, eles sempre cumpriram os horários, sempre se organizaram nessa entrega dos alunos, né, para que pudesse sempre ter alguém na escola e que eles chegassem nesse momento em que possam ser recepcionados. Então, nós nunca tivemos problemas. Ok. Já é uma rotina, né? Já é uma rotina. Pronto. E se não houver pontualidade por parte do transportador, então os pais, né, se eventualmente isso acontecer, lembrem sempre que a escola não tem como intervir nisso. A relação é comercial, é um serviço que está sendo vendido, em que vocês estão comprando, e a relação é entre empresa e pais de alunos. Muito obrigado, Claudianice. Tenha um bom dia. Nós agradecemos a oportunidade de poder passar essas informações aos pais e desejamos que os alunos, toda a equipe, tenham um bom retorno e nós tenhamos um bom ano letivo. Em clima de festa. Exatamente. Claudianice, você está nesse setor de educação há quantos anos? O Daírs perguntou há quantos anos você está no setor de educação. Olha, Daécio, eu ingressei na prefeitura em 1982, né? Então, há muito tempo que eu estou na prefeitura, 40 anos. No setor público e também ligada à educação. É claro que aqui na secretaria, já há alguns anos também, né, assumindo a gestão, e a gente tem assim um pouco de conhecimento e experiência nessas situações, né, de organização do ano escolar, de retorno, né, de recepcionar os alunos, de planejamento. Então, nós já assim temos um pouco de experiência e sabemos mais ou menos como organizar isso. Mas é claro, sempre tem situações novas e nós sempre ficamos ansiosos para o retorno. Modesta, sem dúvida. você é muito Viu, modesta. Daécio? Ela não me ouve, E né? a Claudianice, ela transitou, você. né, pela educação, tendo cargos de direção,
por vários governos diferentes com outras colorações. Né? Mas é Acho que sobre é isso, legal, né? Esteves, viu, Esteves? Há algum tempo eu atuo aqui na Secretaria de Educação, desde a primeira gestão do prefeito Adalto, lá em 1997, quando eu iniciei o trabalho eu comecei na educação infantil, eu respondia pela divisão de educação infantil, né? Aí depois, quando ele retorna, ele me convida novamente e aí eu assumo, então, a direção do Departamento de Educação. E aí, todas as vezes que nós estivemos, né, que o PT esteve na administração, nós voltamos para a Secretaria de Educação. Então, mas, independente de estar aqui, eu sou funcionária e sou professora da rede. Então, eu tenho essa relação com todos os que também estiveram aqui em outras gestões. Eu estava na sala de aula e, de alguma forma, você está também contribuindo, né, para que o trabalho aconteça. Eu ia falar Então, exatamente isso eu aí, conheço esperando e que ela participei ouvisse. de várias gestões dessa forma. Então, e a pergunta foi proposital mesmo, porque eu sei, a gente conhece a sua história, né? Então, quando você diz aí muito modestamente, você não precisa ser tão modesto assim, que soma já 40 para 41 anos já de exercício da sua profissão, poderia muito bem estar aposentado em sua casa, sei lá, fazendo crochê. Não que nisso tenha algum demérito, de modo algum, mas poderia escolher um hobby que não seja esse, que fosse outro. Mas não, você está nisso. E aí vem aquilo que a gente sempre observou, eu pelo menos te observo de 20 e poucos anos para cá, desde que para cá vim, o quanto a educação é um sacerdócio, vamos dizer assim, o quanto isso realmente você faz com amor. E como você... Alguém poderia dizer, mas a Claudine então foi muito habilidosa politicamente, porque ela fez parte de governos dos mais diferentes e sempre esteve lá, ou coordenando, ou sendo diretora, ou tudo mais e tal. É porque então ela deve ter muita habilidade política para estar em todos os gabinetes que o município já teve e tudo mais. Não, ela é técnica e eficiente. E enxergaram isso nela, e é por isso que ela fez uma carreira tão longa e respeitada. Então, o que eu queria dizer era isso. Parabéns pela sua história até aqui, que você tenha muita saúde para continuar pelo menos mais uns 20, já tá bom, né? No setor da nossa educação, para o qual você já deu grandes contribuições. Você é uma história, você deixa aí, já escreveu um legado muito, muito bonito, né? E a gente nota, a sociedade percebe isso. E a gente nunca viu a Claudionice como alguém ligado a um partido tal, não que também tenha demérito nisso. Não há nenhum demérito. Mas aqui a gente sempre viu ela dedicada à causa da educação. E o município de Matão deve muito para você ao longo desses anos todos, dessas décadas todas. Era isso que eu queria dizer. Daécio, eu acho que nada me motiva mais do que estar no espaço escolar e contribuir para que as crianças aprendam. Para mim, eu sinto ainda brilho nos olhos. Eu não perdi essa esperança, e então eu não perdi isso. Então, enquanto eu sinto isso, isso me motiva. Chegar na escola, saber que as crianças estão aprendendo, ver o sucesso das crianças, ver o quanto elas evoluíram, o quanto a trajetória está sendo bacana, o quanto nós estamos ajudando isso nas crianças, contribuindo para esse crescimento. Então, isso me motiva muito. Eu sinto que eu ainda tenho muito a contribuir. Então, por isso que eu continuo. Isso é muito bom. E sinto que continua valendo a pena. É verdade. Porque é preciso mostrar isso, porque nós estamos num tempo em que o mais fácil é o mais buscado, né? E prosperam muitas vezes celebridades que sequer têm o mérito para isso, né? De alguma maneira elas ocupam a grande mídia, ou ocupam a sociedade num município, em qualquer outro lugar,
sem que, no entanto, tenha mérito para isso, dentro dessa cultura do mais fácil é o melhor de hoje em dia. E então, muitas vezes as crianças, os nossos filhos, eles podem ser movidos por esse mundo do esforço zero, pode te recompensar com grandes ganhos e realizações. Não, não. A vida ainda é como sempre foi nesse sentido, quer dizer, trabalhando e sendo competente e amando o que você faz, você pode chegar lá. Quando a gente tem exemplos assim, a gente precisa colocá-los num lugar de tal destaque que mostre a contrapartida disso tudo, dessa vida que nós levamos hoje em dia do tudo mais fácil. Mas olha, nada é fácil, mas veja, esta pessoa venceu porque lutou, trabalhou, amava o que fazia. É gostoso conversar com um médico humanista, um médico que exerce a profissão por amor. E a gente nota aqueles que amam e os que não amam, né? Que tem outras conveniências. Quando você encontra alguém da educação como você, poxa vida, isso é obra de Deus e a pessoa executa a vocação que recebeu dele. Quando a gente vê um artista competente no palco e ele é realmente habilidoso, você olha e fala, isso aqui é coisa de Deus. Quando você vê uma Fernanda Montenegro no teatro, quando você vê grandes músicos e cantores no palco, quando você vê um pedreiro competente executando sua função. Pelo menos nessas horas, a gente resgata aquela ideia que é a mais justa, de que cada um no seu quadrado e cada um executando aquilo que ama. Se todo mundo fizesse o que ama, a humanidade ia ser melhor, não é? Então, em contrapartida a esse culto, a divindades e mitos que nunca foram isso, é preciso elevar aqueles que de fato realmente realizam, não só nessa questão da educação, você no nosso município, na ativa ainda, mas tantos professores que me ouvem agora, que construíram suas histórias, todos roucos, todos meio roucos, assim, de tanto que lecionaram e tudo. Eu vou lembrar aqui da minha mãe em Matão, que aqui eu tenho uma mãe também, que é a dona Cida Antoniossi, uma grande professora, precursora e fundadora da APAE, além de ter sido uma grande professora e tantas outras e outros professores e mestres que estão me ouvindo agora. Que bom que vocês existem, que vocês executam as suas funções com todo esse prazer de trabalhar. É assim, né? E em seu caso aí, eu queria deixar só essa mensagem aí, que eu acho que é justo, né? Que você seja lembrada exatamente por toda essa história aí, que não é pouco. 41 anos não é brincadeira. Parabéns, Claudionice. Parabéns mesmo, viu? Eu agradeço, Daécio, e também, aproveitando o que você disse, de dizer quantos professores, quantos educadores nós temos na rede e também no município, né, de Matão, que tem essa dedicação e que nós precisamos sempre lembrar e agradecer o trabalho que eles realizam, porque se a nossa equipe tem sucesso é porque lá na escola tem bons educadores e nós sabemos disso. São competentes e realizam o trabalho com muita dedicação. Então nós agradecemos. Muito obrigada.